Você já se sentiu pequeno demais para algo grande? Sentiu que os outros ao seu redor sempre parecem mais preparados, mais fortes, mais qualificados? Se sim, a história que vou te contar hoje é para você. É uma história sobre como Deus enxerga o que ninguém mais vê e escolhe de um jeito que desafia toda a lógica humana. É a história da escolha de Davi, um rei improvável que mudou o destino de uma nação. Vamos voltar no tempo, para um momento de crise em Israel. O rei Saul, o primeiro rei da nação, havia desobedecido a Deus. Seu coração se tornou orgulhoso e rebelde, e por isso Deus o rejeitou. Mas aqui está o primeiro ponto incrível. Deus rejeitou um homem, mas não rejeitou o seu plano. A promessa de um rei segundo o seu coração continuava de pé. E é aí que a nossa jornada começa, não em um palácio, mas em um lugar humilde, quase esquecido. Deus envia o profeta Samuel, um homem poderoso e respeitado, com uma missão muito específica. Ele deveria ir à casa de um homem chamado Jessé, na pequena cidade de Belém, para ungir o futuro rei de Israel. Imagine a cena: Samuel, o grande profeta, chegando a Belém. A notícia deve ter se espalhado como fogo. O que ele estaria fazendo ali? A expectativa era enorme. Samuel chega à casa de Jessé e revela o propósito de sua visita. Jessé, orgulhoso, começa a apresentar seus filhos. O primeiro a chegar é Eliabe, alto, forte, com a postura de um guerreiro, um verdadeiro líder aos olhos humanos. O próprio Samuel fica impressionado. Ele pensa consigo mesmo: com certeza, este é o ungido do Senhor. Ele já estava pronto para pegar o óleo e consagrá-lo rei. Mas então, Deus fala diretamente ao coração do profeta. E o que Deus diz a Samuel é uma das lições mais poderosas de toda a Bíblia. Deus diz: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor viu o coração. Pense nisso por um momento. Quantas vezes nós julgamos pela aparência? Quantas vezes olhamos para o currículo, para a conta bancária, para a popularidade nas redes sociais e pensamos: essa é a pessoa certa. Nós nos impressionamos com o exterior. Mas Deus não. Ele olha para além da fachada. Ele sonda o que está no profundo da alma: a intenção, a humildade, a fé, a dependência. Depois de Eliabe, Jessé apresenta outro filho, Abinadab. E a resposta de Deus é a mesma: não foi este que eu escolhi. Depois vem Samá. E de novo, não foi este. Um por um, os 7 filhos de Jessé que estavam presentes passam diante de Samuel. Eram homens que provavelmente tinham experiência em batalhas, sabiam liderar, tinham a aparência de reis. Mas para cada um deles, a resposta divina era um claro não. A cerimônia parecia ter chegado a um impasse. Samuel, confuso, se vira para Jessé e faz uma pergunta crucial: acabaram-se os jovens? A pergunta revela que todos os candidatos óbvios já haviam sido descartados. A lógica humana tinha falhado completamente. Jessé responde, quase como se fosse uma reflexão tardia, sem dar muita importância: ainda falta o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. O mais novo, o esquecido, aquele cujo trabalho era considerado o mais simples e humilde. Ele nem mesmo foi chamado para a cerimônia. Estava lá, fora no campo, com as ovelhas, fazendo o seu trabalho fielmente, longe dos holofotes. O nome dele era Davi. Samuel insiste: mande chamá-lo. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Essa ordem mostra a urgência e a certeza do profeta de que o plano de Deus estava prestes a se revelar. Então, eles mandam buscar Davi. A Bíblia o descreve como um jovem ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas não era a aparência de um guerreiro imponente como seus irmãos. Era a beleza da juventude, da saúde, da vitalidade. Mas o que Deus viu nele ia muito além disso. Deus viu um coração que o buscava na solidão dos campos. Um coração que compunha canções de adoração enquanto cuidava do rebanho. Um coração que confiava em Deus para livrá-lo do urso e do leão.
Um coração fiel nas pequenas coisas. Quando Davi chega, empoeirado do campo, talvez sem entender direito o que estava acontecendo, a voz de Deus ecoa no espírito de Samuel. É este: levante-se e unja-o. Ali, no meio de sua família, diante dos irmãos que talvez o menosprezassem, Samuel pega o chifre com óleo e o derrama sobre a cabeça de Davi. Naquele instante, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou poderosamente de Davi. Ele não recebeu uma coroa, não sentou em um trono, não ganhou um exército, ele recebeu o mais importante: a capacitação e a presença de Deus para a missão que estava por vir. E o que acontece depois da unção? Aqui está a parte que mais me impressiona. Davi não vai para o palácio. Ele não anuncia a todos que é o novo rei. Ele volta para o campo. Ele volta a cuidar das ovelhas. Por fora, nada havia mudado. Ele ainda era o filho mais novo, o pastor. Mas por dentro, tudo era diferente. Ele carregava uma promessa, um chamado, uma unção. Essa parte da história é um ensinamento profundo sobre o tempo de Deus e o processo de preparação. Deus unge Davi para ser rei, mas antes de colocá-lo no trono, ele o manda de volta para o pasto. Por quê? Porque antes de governar pessoas, Deus ensina seus escolhidos a cuidar de ovelhas. No campo, Davi aprendeu a ter paciência, a proteger, a guiar, a ser responsável. Ele aprendeu a depender de Deus em total isolamento. Aquele campo de treinamento humilde foi a escola que forjou o coração do maior rei de Israel. Muitas vezes, nós recebemos uma promessa de Deus, um chamado em nosso coração, e queremos que tudo aconteça imediatamente. Queremos o palco, o reconhecimento, o resultado. Mas Deus está mais interessado no nosso processo do que na nossa pressa. Ele nos mantém no campo, cuidando das ovelhas, seja um trabalho que parece pequeno, uma responsabilidade familiar, um ministério discreto, para forjar em nós o caráter necessário para a próxima estação. A unção de Davi foi um ato de fé no futuro. Ninguém mais via um rei ali, mas Deus via. Seus irmãos viram o irmãozinho caçula. Jessé viu o filho que cuidava do rebanho, mas Deus viu o futuro rei de Israel, o homem segundo o seu coração. Essa história nos deixa com uma verdade transformadora. Deus não nos escolhe com base nos nossos talentos visíveis, na nossa posição social ou na aprovação das pessoas. Ele nos escolhe com base na condição do nosso coração. Ele procura um coração que é humilde, ensinável e fiel. Mesmo quando ninguém está olhando, talvez hoje você se sinta como Davi antes da unção. Talvez você esteja no seu campo, fazendo um trabalho que parece invisível, sentindo-se esquecido ou desqualificado. Deixe-me te dizer uma coisa: Deus te vê. Ele conhece o seu coração, a sua fidelidade nas pequenas coisas, as suas orações silenciosas. E Ele não está limitado pelas expectativas humanas. Quando Deus escolhe, não importa quem seja contra, não importa quanto tempo demore, a promessa dele em sua vida é irrevogável. O processo pode ser longo, o caminho pode ter desertos e vales, mas a unção que Ele derramou sobre você irá te capacitar para cada passo da jornada. O tempo de cuidar das ovelhas é tão importante quanto o tempo de sentar no trono. Confie no processo. Mantenha seu coração puro diante dele, porque o mesmo Deus que encontrou um rei em um campo de pastores está procurando hoje por corações dispostos a servi-lo, exatamente onde estão. E quando Ele encontra, Ele unge, capacita e, no tempo certo, cumpre cada uma de suas promessas. Obrigado por assistir e por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!